vamos colocar, na verdade hoje são duas telas, três telas, uma vez que essa tela aqui, deixa eu tirar, é um estudo proporcionado pela Rede Amigo Espírita, que tem como mote, como parâmetro, divulgar, instruir e unificar a doutrina. Divulgando instrui e instruindo unifica. Hoje vamos falar sobre conversas familiares de além-túmulo. É, na verdade, um estudo do princípio do Espiritismo propriamente dito e codificado por Allan Kardec. Hoje é a 70ª introdução à doutrina espírita. Nós estamos em Palmas, Tocantins, 18 de setembro de 2017 é a data de hoje. O meu nome é Décio. Muito bem. Deixa eu colocar essa. Então veja bem, meus irmãos, para nós permanecermos mais harmonizados, vamos fazer uma pequena prece. Senhor Jesus, né? Hoje estamos aqui para agradecer as bênçãos da vida e todas as oportunidades, de uma certa forma, oferecida, proporcionada pela Rede Amiga Espírita, onde temos, né, todas as segundas-feiras esse encontro para estudar o Espiritismo na sua forma primitiva, não ortodoxa, porquanto temos irmãos que saiu fora de Kardec, não admitem nada que fora de Kardec. Tudo bem, nós, em função de adotarmos como a nossa base a Revista Espírita da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita em Paris, a gente está pegando o Espiritismo em sua primitividade. Que sabemos aproveitar, Senhor, os momentos de prol do bem e do amor. Pedimos seu apoio, bem como de toda a espiritualidade aqui presente. Eu, em nome dos espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que são o patrono desses estudos nossos, à segunda-feira, a gente pede, conclama aos demais tutores que tem aqui, que são espíritos também familiares, evoluídos, que nos intuem e nos direcione sempre ao bem proceder. Então, meus irmãos, em assim sendo, lhes boa noite e paz. Em seu nome eu cumprimento essas dezenas de pessoas. Interessante. Deixa eu ver se eu vejo aqui o Face, porquanto... Deixa eu ver aqui, meus irmãos. O bom do estudo ao vivo é esse, né? É porque você tem, inclusive, o direito de errar um pouco. Deixa eu ver aqui. Doutrina Espírita, Rede Amiga Espírita. Seria aqui. Seria? Não, é aqui. Não, infelizmente eu não estou conseguindo ver. Então, fizemos a prece. Leonilda Bertoldo, boa noite. Beth, pela mesma forma, a Corina e essas dezenas de pessoas que estão aqui, né, gente? Então, aqui, como sempre falamos, nós não estamos dando palestra. Nós estamos estudando. Aqui são estudos. Deixa eu tirar essa energia aqui, viu, J? Eu tirei a energia. Eu falei que eu ia tirar, me esqueci, tirei a energia da máquina. Vamos ver até aquele som que você, de uma certa forma, até fala comigo e ele torna-se, não chega a ser irritante, mas preocupa um pouco. Estou só na bateria da máquina, veremos. Então,
Nós vamos, antes de estudarmos sobre essas conversas familiares, vamos fazer uma pequena sinopse dos estudos anteriores? E o que é que nós estudamos? Nos estudos anteriores falávamos sobre livre-arbítrio, falávamos sobre fatalidade e destino. Na verdade, existe destino propriamente dito? Na verdadeira acepção da palavra, a data, o horário, aquele dia que nós vamos morrer, nesse aspecto não. Nós, no plano errático, e errático é aquele mundo que intermedia uma encarnação, outra, é o plano espiritual. Lá o que ocorre? Nós planejamos em função de uma avaliação. Deixa eu desligar esse celular aqui, pessoal, senão muito bem colocado no mudo. Nós planejamos em função de uma avaliação do que efetivamente ocorreu, sobretudo na última reencarnação. Nós, nos estudos anteriores, falávamos que nós rodamos o PDCA no plano espiritual. E o que é PDCA? Planejamento, desenvolvimento, controle e ação. Eu fiz alguma coisa errada? Eu peço a espiritualidade, sobretudo Deus, e se eu não tenho condição de planejar, e normalmente nós planejamos e queremos dar passos maior do que a perna. Ou seja, fizemos coisas erradas, fizemos muita coisa errada, escolhemos uma prova bastante terrível para que naquela encarnação ou naquela existência nós granjeamos muito bônus, né? Nós granjeamos muita virtude e, por consequência, a gente evolui mais, né? Alguém de vocês, se porventura estiver também lá no Facebook, algum questionamento lá, vocês, por gentileza, copie e cola, porquanto eu confesso que eu tinha aberto o Facebook antes e eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Mas tudo bem. Então, algum questionamento lá, vocês colocam aqui para mim, alguém que estiver nas duas bases. E até me ajuda nesse sentido. Então, muito bem, meus irmãos. A fatalidade existe quando da morte propriamente dito. Mas nós, como vimos nesses estudos precedentes, nós podemos vir com uma vida, e falávamos que a nossa existência, a vida propriamente dita, é constituído de uma pilha elétrica, de uma bateria, e gradualmente essa bateria, que são os fluidos vitais, constituído nosso corpo físico, orgânico, vai diminuindo, vai acabando, vai chegar um determinado dia que esse fluido vital extingue, exaure, como a pilha. Acaba a energia elétrica, o que ocorre? Aquele aparelho elétrico movido por essa pilha, consequentemente acaba. E assim também ocorre com a gente. Você vai perdendo o fluido vital e necessariamente ocorre a morte na época não aprazada. Porquanto você é um cidadão que come bastante, bebe, fuma, é pessoa voltada ao vício, naturalmente você abrevia a sua vida. Quando, para não falar nos estudos, os 3 últimos estudos que o nosso irmão André fez, falando sobre suicídio, como nós podemos muito bem, utilizando o livre-arbítrio, detonar um tiro, pular debaixo de um veículo, saltar de um precipício e exterminar nossa vida. Mas Deus permite isso? A boa espiritualidade, o meu anjo da guarda, assim concede? Sim, concede porque não entra no nosso livre-arbítrio.
Porque se assim fosse, se dessa forma determinasse aonde estaria o mérito da evolução, ele estaria trabalhando para nós. Demos um exemplo nos estudos passados, é a mesma coisa. De uma criança cursando, na minha época é o fundamental, era fundamental, médio e superior, então fundamental hoje é até nona série, né? Uma criança, um filho, ou uma pessoa sobre as nossas expensas, cursando a segunda ou terceira série, e você? E você? Querer fazer as tarefas para essa criança, você não estará ajudando. Você não está ajudando. Destino propriamente dito e a espiritualidade, quando Kardec formulou a espiritualidade superior, quando Kardec formulou esse questionamento à mesma, eles disseram, destino propriamente dito, e na verdadeira acepção da palavra, é tão somente sermos um dia espíritos perfeitos, espírito dadivosos, porque a perfeição, a dádiva divina, ao sermos espíritos como é hoje Jesus Cristo e uma pleiade de outros espíritos, né, o são, nós também um dia vamos chegar a essa perfeição. E em lá chegando, vamos parar de trabalhar? Jamais, jamais. Nós não paramos de trabalhar. A gente, na verdade, deixa eu tirar essa placazinha aqui. Na verdade, nós, quando estivermos nesse mundo dadivoso, nesses mundos dadivosos, vamos ser assessores diretos de Deus. Trabalhar no universo, na cocriação, né? Como Jesus é nosso guia e modelo desse orbe Terra. Um dia também vamos ter um planeta, vamos ter um orbe para que possamos administrar. Kátia faz a seguinte contribuição. Tamires Faria, como saber que um ente querido já faleceu ou está bem? É uma pergunta do Face. Oh, muito obrigado, Kátia. A Tamires fez, né? Veja bem, Tamires, nesse primeiro momento, não tão importante para você saber isso. Mas se você, Tamires, tem dúvida se aquele ente querido está bem ou não, qual a melhor coisa, qual que você deve fazer assim, de uma forma mais premente, de uma forma mais forte e que, por circunstância e consequência, surge o melhor efeito. É oração. Ore. Porque quando oramos, a gente pensa positivamente. E em você pensando positivamente, o pensamento, que é a comunicação espiritual, ele precisa do fluido para ir de um ponto A a um ponto B. E a oração, e aqui nada mais estamos fazendo do que uma oração, né? E por consequência, eu estou num clima de harmonia, você ou nós todos aqui estamos, então nós estamos orando, nós estamos, por consequência, tomando um passe. A espiritualidade, ela, por si e per si, está transmitindo fluido espiritual benéfico. Então, Tamires, a sua a orientação que a espiritualidade, Kardec formulou esse questionamento, no caso, é a oração. Porque somos sabedores que a cura espiritual, através da doutrina espírita, reside, sobretudo, na oração, na água fluidificada, né? E no passe magnético, na transferência de fluidos. Pode ser fluidos espirituais, fluidos anímicos, associado
o passe, né, o fluido do espírito com o médio, chama medianímico. Então essas três coisas. E o próprio espiritual só, né? Na câmara de passe, o espírito, sem dúvida alguma, pode utilizar-se do médium e doar tão somente os seus fluidos espirituais. Obrigado, Kátia, por esse meio de campo. Corina diz o seguinte: o espírito é incessante trabalhador na espiritualidade. E interessante, né, Corina? A própria psicologia, os próprios orientadores, as pessoas que trabalham na área biológica, diz que uma pessoa, quando está com a melancolia, a pessoa quando está com estresse, ou a pessoa quando está com o seu coração doído e sofrido, ele trabalhando, ele fazendo bem a outra pessoa, ele estando com a cabeça ocupada e laborando, esses males vão embora por consequência. Esses males vão embora por consequência. Então, vamos pôr a nossa penúltima tela. A nossa penúltima tela, já vamos entrar no estudo propriamente dito. Por que que não quer ir? Vai. Ela vai. Muito bem. Aqui, ó, veja bem, a nossa penúltima tela. Condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça Criminal de Aisne à pena de morte, de execução, né? Em 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858, observa que 29 dias tão somente, né? 29 dias tão somente. Esse assassino em série, tinha cometido vários crimes e foi evocado. Mas, Décio, você está falando aí relativamente a essas comunicações familiares. Mas vamos recordar o que é um espírito familiar? Esse espírito familiar pode ser um espírito vinculado a mim, e essa vinculação é relativa ao caráter, ou, pela mesma forma, pode ser vinculado um espírito familiar que se vincula através dos meus vícios. E, inclusive, vai ter um questionamento aqui que vamos... É muito importante, a nossa doutrina nasceu dessas comunicações, e vamos ver agora esse assassino. Peço a Deus Todo-Poderoso, e Kardec estava na sessão lá, quem estava lá é aquela médium, 14 anos, Hermance Dufour. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Lemire, executado em 30 de dezembro, e veja que estava, né? Comunicaram-se aqui. Sempre essas evocações, e Kardec, o pessoal lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles faziam a evocação pedindo aos bons espíritos, aos tutores, aos coordenador da própria sociedade, para mediar essa comunicação e evitar que até espíritos malévolos, de uma certa forma, apresentassem, interferissem, né? Então, muito bem. Peço a Deus Todo-Poderoso, repetindo, permitir que eu ache que espírito Lamar se comunica. E ele falou: eu estou aqui, estou à vontade, pode perguntar. Como ocorre que tenhas vindo tão assim rapidamente, né, e atendido o nosso apelo? Aí ele disse que tinha com a irmã do Fox um relacionamento bom. Aí Kardec disse: ué, mas veja bem, você é um assassino, confesso, assassino de vários corpos, né? Um assassino
E aí ela, uma moça dócil, uma médium, né, extraordinária, não tem nenhuma sintonia. E como ela está através de você, deu essa passividade. Aí Lamari disse, olha, na verdade, essa média do fogo, ela não saiu do plano espiritual, praticamente. Ela está lá, ela tinha uma facilidade, tanto em desdobrar, ou mesmo dar passividade, entre aspas, incorporar um espírito que sempre estava, o seu espírito estava em desdobramento, Kardec não chamou desdobramento, Kardec falou emancipado. E o nosso espírito, normalmente, ou quase diariamente, eles têm esta liberdade quando do sono. E não raras vezes, eles sentem mais tranquilo tudo. Parece que está um defeitozinho aqui, deixa eu ver que eu tire esse defeito. Estou vendo um defeitozinho aqui na minha boca. Muito bem, Multiview. Não, vou deixar, porque senão não pode. Então tudo bem, deixa eu ver a área de texto aqui. Kátia, muito obrigado. Faz esse meio de campo para nós, tá? O espírito é incessante trabalhador, como diz a Corina. Boa noite, Leonardo. Em seu nome, cumprimento essas dezenas de pessoas. Patty Grandmiller, ele também lá no Facebook, e Kátia de Souza colocando aqui para... Miller diz o seguinte, eu não entendo como a apometria pode amenizar o sofrimento de espírito em total erraticidade, se muitos não conseguem nem entender uma oração. Veja bem, Miller, a apometria é uma ciência a qual nós respeitamos sobremaneira. Mas ela, a apometria, a sonoterapia, a regressão de memória, não é doutrina espírita. E para as pessoas que estão aqui, o que toscamente é ou constitui a apometria? A apometria, quando? Maravilha, Kátia. A apometria, quando o médium coloca-se a mão naquele objeto. Eu tenho esse relógio. Então eu dou o relógio, eu levo, o médico coloca a mão no relógio, ele pode de uma certa forma falar, olha, esse relógio pertence ao Décio, ele mora em tal lugar, ele tem esse tipo de vício, então a apometria pode nos remeter a isso. Mas o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, em que pese respeitar a apometria, a sonoterapia, a cromaterapia, que é a cura pelas cores, né? O azul significa isso, o amarelo, o vermelho, enfim, não constitui o espiritismo propriamente dito. Muito embora a nossa doutrina tem o maior respeito. O nosso dileto irmão Mário Domingos, lá de Portugal, Décio, a oração faz-nos sair da sintonia em que nos encontramos e adquirirmos uma sintonia mais elevada mentalmente, o que nos faz sentir-se bem. Não só nós sentimos bem, mas a gente, né, Mário? Nós propiciamos uma energia benéfica, positiva, junto àquela pessoa a qual oramos, e canalizando para a mesma bons e extraordinários fluidos, pela mesma forma, se ela tiver nessa sintonia nossa, ela vai ter à sua disposição ali também extraordinários espíritos que estão ali, dada aquela harmonia extraordinária. Então, o pensamento precisa do fluido magnético, do fluido cósmico universal, assim como você está me ouvindo, ou vocês estão me ouvindo, depois que a voz
sai do microfone da máquina, do computador ou do notebook por causa do ar, do nitrogênio, do oxigênio. Então, se tirar o oxigênio, o som e o que, de uma certa forma, canaliza o pensamento, é o fluido cósmico. Luana Gomes, Luana Gomes, ela é de Paramirim. Pamamirim. É né? Parnamirim, Rio Grande do Norte. Se nós nunca oramos por nossos entes queridos, já que foram, eles podem se sentir mal, podem aparecer em sonhos, nos pedindo para que ore para eles. Pode? Perfeitamente, perfeitamente. Tem certa doutrina, Luana Gomes, do próprio cristianismo, que advoga o princípio de que não devemos ou não é necessário orar para os mortos, porquanto ele morreu, fulano, aquele ente querido, e ele já foi definido, a sua sorte já está definida. Ou foi para o céu, ou foi para o inferno, ou foi para uma situação onde vai redimir-se. Por exemplo, o próprio um umbral, né? Um umbral, por exemplo. Então, vai redimir. Então, não adianta orar. Mas nós espíritas somos sabedores que a oração é um refrigério. E isso Kardec perguntou à espiritualidade se os nossos entes queridos, aquela pessoa amiga, ele sentia-se bem quando alguém orasse, ou quando alguém ora para eles. Eles dizem o seguinte, é como um refrigério. Se a pessoa está sentindo aquele calor, aquele desconforto, aquela coisa extraordinariamente ruim, quando você faz a oração, né, ele sente aquele refrigério, aquele alívio. E Luana Gomes mesmo falou o seguinte, e com propriedade até, e é uma maneira de aquela pessoa querida, aquela pessoa que nos eram por demais cara, por demais né, cara aqui no plano terrestre, ela chega, olha, Décio me lembrou, Décio está orando. Cindy, cantora, boa noite. Sandra Regina, boa noite, Décio, boa noite. Quando choramos por alguém que desencarnou, já há algum tempo nos prejudicando esse espírito, eles ficam ligados a nós. Veja bem, olha que quando choramos, muitas vezes é um egoísmo, né, Sandra Regina. A nossa querida Kátia trouxe lá do Facebook. Como que é? Olha, minha esposa morreu, eu estou lá em cima do caixão, como que eu vou fazer? Quem vai levar os meninos na escola? Quem faz isso? Eu não posso. E pela mesma forma, a esposa falando, agindo dessa forma, isso é egoísmo, é eu. Ao passo que, se fizermos igual a Luana colocou acima, prece, oração, nós estamos ajudando essa pessoa que desencarnou, esse ente querido nosso, a dar sequência ao seu processo evolutivo. Ao seu processo evolutivo, né? Muito bem. Então, como ocorre que tenha vindo tão rápido? Perguntou a Lemário. Aí ele disse que tinha, ou que tem, uma sintonia com a médium. E Kardec falou, mas ela é uma pessoa dócil, uma cordeira. Né? Como ocorreu que a vez vindo tão prontamente, no mesmo instante em que evocamos, dir-se-ia que estava preparada. Quando a Hermance, do For, né, a médium, nos chama, vimos assim, de uma maneira muito rápida. Foi aí que Kardec disse o seguinte, mas como isso ocorreu? Porque nós somos sabedores que essa manifestação é dado à sintonia. Porque aqui,
meus irmãos, é oportuno a gente esclarecer que para um espírito comunicar no plano terráqueo, no orbe terra, tem que existir entre várias coisas 3 elementares. Primeiro, o espírito querer. O que é isso desse, o espírito querer? Sim, porque ele já desvinculou, ficou livre da materialidade, da matéria que o jungia nesse corpo. Ora, então, ele não está mais, para ele fazer essas comunicações, estar aqui no mundo, ele está envolvendo, está junto à matéria propriamente dita. Então, para ele é ruim. 2, ele precisa ser autorizado pela divina providência em fazer essa comunicação. Né? E 3, olha aí, ter sintonia com o médium. Por quê? Normalmente eu atraio os meus pares. Eu sou um cidadão que eu gosto de beber, eu sou um sexolatra, né? Sexólatra. Eu faço isso, faço aquilo. Eu vou, por consequência, atrair espíritos desencarnados desse mesmo jaez. E foi aí que o espírito, o assassino Lamar, disse o seguinte: ela é uma médium tão desprendida, tão desvinculada das coisas materiais, que ela ainda não deixou o plano espiritual. Ou seja, ela tem uma liberdade tal com seu espírito, entre aspas, porquanto ela o é, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Nós não temos espírito. Nós, na verdade, somos, né? Tendes, pois, Kardec insiste na pergunta, tendes, pois, muita simpatia pela senhorita Hermance? Há algum laço entre ela e nós? O assassino não há, todavia, nenhuma semelhança entre o seu caráter e o vosso. Como, então, ocorre essa simpatia? Kardec, mas uma pessoa doce, meiga, como ocorre? Aí ela responde isso, eu vou falar com as próprias palavras que Kardec, aqui na Revista Espírita de março de 1858, colocou. E é bom que se ressalte, meus irmãos, que esse jornal psicológico, essa sociedade, da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, né? Essa Revista Espírita, esses 2 casos, provavelmente não vai dar para a gente ver esses 2 casos, mas vamos ver pelo menos o desse assassino, Lamar, esses 2 estão no livro do Céu e Inferno, né? Está lá no livro do Céu e Inferno, que são 66 casos. Kardec tinha 3.000 comunicações. Extraordinário, ele pegou 66 comunicação e fez esse extraordinário, editou esse extraordinário livro, esse extraordinário livro que é o Céu e o Inferno. E vocês tendo a oportunidade, lá fala-se de espírito feliz, espírito medianamente feliz, espírito suicida, espírito trevosos, né? Muito bem. Que sentimentos experimentais diante de nós? Né? O que você está sentindo? Ele falou assim, por demais envergonhado, muita vergonha. Kardec novamente pergunta, e como? Uma jovem doce, um cordeiro desse, pode servir de intermediário a um sanguinário como tu, a um assassino? Ele simplesmente foi curto. Deus o permitiu. Porque somos sabedores que, inclusive, numa determinada mediúnica, quando está estudando, pode ser em desobsessão, ou quando está fazendo a prática, num estudo mediúnico, se não tem médiums bons, pode naturalmente ele comunicar, esse espírito bom comunicar. Vânia Carnella, boa noite, menina. Em seu nome eu cumprimento as demais. Leonardo Flare disse o seguinte: Décio, como proceder no caso deste ente ter cometido suicídio?
também está favorecida, mas quando sonhamos constantemente não compreendemos o que este ente tenta dizer, obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos, Leonardo, e na verdade aqui nós estamos estudando. Talvez eu em algum ponto possa deter um conhecimento maior, porquanto você planeja, né? Você estuda, mas a rigor eu costumo dizer que nós todos temos o mesmo conhecimento. Veja bem, cada suicídio, ou cada suicida, autossuicida, eu diria, ele é analisado e, ora, há obsessões extraordinariamente fortes que praticamente tira a razão do suicida. O cidadão pode estar com problemas neuronais que impede ele, de uma certa forma, deliberar corretamente e com lógica. Então, olha-se muito o que e por que aquele autossuicida praticou esse ato. Sem dúvida alguma, se foi através de uma doença, de uma loucura, uma cretinia, alguma coisa assim forte, naturalmente, tem, vamos dizer assim, lenitivos. A divina providência considera isso. Aquele é o fundo que vale. Nesse aspecto, e para de uma certa forma responder fechando, o Leonardo, Flávio, lá na Índia tem um costume, muitas vezes a mulher jogar-se nos corpos do marido que está queimando lá, porque lá tem o hábito de incinerar os corpos. Ainda bem, né? Porque o tanto de gente, mais de 1 bilhão e 700 pessoas, incinerar é até bastante higiênico, muito embora aqui no Brasil recomenda-se que haja um interregno, um período, isso Emmanuel, através de Chico Xavier, orienta, que tenha um interregno, um período de descanso de 72 horas. Mas pode ter algum espírito que fica meses, séculos, vinculado ao corpo, não desencarnou, mas fica vinculado ao corpo, né? Então, ele sente. Luana Gomes diz o seguinte, Décio, e os objetos, roupa, livro, joia de um ente querido que se foi, qual o melhor destino que podemos fazer com esses objetos? Esses objetos e o seu ente querido vai ficar por demais satisfeito se você doá-los. Se você dá às pessoas que efetivamente necessitam. E quanta necessidade tem várias casas espírita e trabalha com favelas, trabalha aí na periferia, você não precisa até ir na casa espíritas para ver a necessidade, você sai e vai à periferia que a gente vê o tanto de necessidade. Juscelia Rodrigues, boa noite. Meu sobrinho dizia ouvir vozes e suicidou. Veja bem, Vânia, normalmente isso ocorre. E por que Kardec, em perguntando a espiritualidade, se a mesma nos influenciava e nos influía, a espiritualidade, peremptoriamente, disse mais do que imaginais. De ordinário, somos nós que vos dirigimos, vos influímos. Ora, gente, então, veja bem, se eles influenciam, se eles muitas vezes dirigem, mas falávamos nos estudos anteriores do livre-arbítrio de destino. Nós temos o livre-arbítrio, mesmo que ele não seja totalmente livre, mas nós podemos escolher essa ou aquela estrada. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos estudando, nós estamos jogando conhecimento para dentro de nós. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Décio,
Mas eu ouvindo você falar isso, parece que as coisas é tão simples. Eu vejo você falando, então eu vou doravante implementar isso e ficar em paz com a providência divina, comigo mesmo. Não é nada fácil, não é nada fácil, é muito difícil. E digo mais ainda, sem nenhuma retórica, eu falo mais daqui para mim mesmo. E muitas coisas daqui, o que falo, eu não consigo ainda praticar. Mas aí que é bom o Espiritismo. Por que é bom? Porque analisando com lógica, com sensatez, com coerência, a gente vai jogando para dentro de nós. Vamos jogando para dentro de nós princípios, conhecimentos basilares e, em função de falar hoje, repetir amanhã, ressaltar depois da manhã, a hora que você menos pensa ou menos percebe, você está falando ou fazendo naturalmente, né? Fazendo naturalmente. E com relação a isso, eu lembro um livro de Chico Xavier, um determinado caso, eu não sei especificamente qual o dia, qual a obra, mas um palestrante lá de um centro renomado da cidade, todas as segunda-feira, estava lá igual eu estou aqui, falando bem, falando em Jesus, falando da espiritualidade, das benesses e bondade que esses espíritos fazem. Toda segunda-feira ele estava lá e ele sentava na última fila da cadeira. Um belo dia, o preletor chegou lá, cadê o senhor Francisco que estava aqui? Ele sempre fica na outra. É a segunda vez que eu estou dando palestra aqui e não vejo. Aí o presidente do centro, o secretário que estava lá, disse, você não soube não? Ele morreu, ele desencarnou, tem mais ou menos 4 meses. Eu falei, gente, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Aí o que ocorreu? Ocorreu com 4 ou 5 anos a posteriori, esse preletor, esse palestrante, pela mesma forma, morreu, desencarnou. E em chegando lá, encontrou aquela pessoa que ficava lá, o seu Francisco, né, não ficava na última cadeira, e ele viu e cumprimentou, olha, mas você está numa situação tão boa, tudo, mas o que você fez? Eu estou aqui numa penúria danada. Não, eu ia lá toda segunda-feira, via você falando, ouvia e via naturalmente, e colocava em prática. No entanto, eu, o palestrante, né, que ia lá à segunda-feira, falava aquelas coisas bonitas, mas só bilabialmente, não falava com o coração e, por consequência, não colocava em prática. Então, veja bem, é aquilo que a gente fala, tudo, você está falando em primeiro lugar para você. Muito bem, Vânia Canela diz, espero que no caso dele tenha atenuantes por ter cometido esse ato. E vai ter sim o arrependimento aí, que é importante. Juscelia Rodrigues, fazer prece, orar, né? Pedir, e às vezes que você tiver a oportunidade de ir ao centro espírita, coloca, todo centro tem aquele caderno lá, aquilo lá vai para a sessão mediúnica, há preces, né? Então, é extraordinário. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Aí perguntou, e imediatamente a sua execução, você teve consciência? Ela respondeu, né? Através da médium, a médium respondeu, o assassino falou, eu fiquei numa perturbação imensa. E o que é essa perturbação? Porque nós, meus irmãos, quando passamos deste plano para o plano espiritual, a gente fica numa perturbação muito grande. Quanto mais somos vinculados perispiritualmente ao corpo físico, à matéria, vinculado àquele carro, àquele apartamento, àquele móvel bonito, ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, à minha casa.
Quanto mais nós somos vinculados a esses bens da matéria, mais demorado ou mais em um período de perturbação ficamos. Em um período perturbatório ficamos. Muito bem. Muito bem, demos sequência depois. Kátia, eu estou contando com você aí, tá? Aquele abraço de várias voltas, eu já te agradeço antecipadamente por você estar fazendo esse meio de campo para nós. Maravilha. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? Aí o espírito diz, olha, o corpo, num primeiro momento eu senti, vinculando aquele sangue, né? Quando foi decapitado, era na guilhotina naquela época, eu senti, e vendo o sangue escorrer pela... Mas essa dor física, ela praticamente parou. A dor é a dor moral. E essa dor moral, meus irmãos, é tão danada, é tão forte, que no caso de um suicida que tirou a sua própria vida, o que pode ocorrer com esse suicida? Ele pode, digamos, nós falávamos em pilha elétrica, em energia, digamos, o Décio veio com um fluido animal, fluido vital, para viver 80 anos. Aos 60 anos, e não vamos entrar no mérito, o que me levou a cometer o suicídio? Digamos que eu suicidei, eu exterminei a minha vida, eu ainda tinha 20 anos. Normalmente, aquele sofrimento, aquele tiro que você deu, ao jogar-se no precipício, né? As suas vísceras que saiu do seu próprio corpo através daquele ato nefasto, você vai praticamente sentir-se durante esses 20 anos que faltava para você terminar o seu planejamento reencarnatório aqui, né? Isso pode acontecer. É aquele inferno do fogo que queima sem totalmente destruir a matéria. Um sofrimento muito grande. Um sofrimento muito grande. Leonilda Bertolino Pereira, ela faz o seguinte questionamento. Décio, sinto uma grande necessidade de visita ao túmulo de meu filho, que fez 8 meses que se foi. Nunca mais voltei ao cemitério. Leonilda, veja bem. Você, eu não sei a sua formação religiosa, o fato de você ir lá ao cemitério, ele não está lá. Muitas vezes você pode ir, pensar, fazer uma prece, uma oração, ele até te atender, o Espírito, mas é muito mais agradável você fazer esta prece, fazer esse pensamento, esse desejo bom para com ele na sua própria casa. Lá, esses 8 meses, ainda está ainda o corpo bastante putrefado. O espírito, ele não gosta disso. Ele sente mais feliz em você fazer isso no seu próprio lar, não lá no cemitério. Até porque espírito, depois de desvincular-se do corpo através do seu perispírito, não fica lá não. Ele, né, dá a sequência natural. Então, nós, espiritistas, não adotamos esse costume de ir ao túmulo. Muitas vezes, alguns até vão, por questão de educação, a um convite de algum parente, né, que tem outra seita religiosa, outra doutrina, mas... Pois bem, Kátia, Sandra Maria Porciúncula, lá do Face, passei por isso, meu irmão também cometeu suicídio, briguei tanto com ele no velório. Ora, tudo bem, porque você não queria que ele o fizesse, mas agora, Porciúncula, você não vai mais brigar e nem vai ficar com raiva, você vai orar, fazer uma prece, pensar positivamente, porque dessa forma ele vai trilhar estrada melhores e vai logo arrepender-se. Depois
do arrependimento de ter suicidado, ele vai expiar. O que é expiar? Olha, gente, a minha irmã, o meu irmão, o meu pai, o sofrimento que eu fiz eles. Então, primeiro arrepende, depois expia. Aí há um processo de regeneração. Após a regeneração, aí sim, ele chega ao seu espírito protetor, ao seu anjo da guarda, aos espíritos familiares que o tutelam e planeja novamente outra reencarnação. Para quê? Décio, não evolui lá no plano espiritual? Evolui perfeitamente. Evolui sim, mas lá planeja e coloca-se em prática aqui, ou seja, colocando a teoria em prática. Isso nós chamamos pragmatismo, né? Então coloca-se a teoria em prática no mundo. Fazem 4 anos, Kátia dá um depoimento aqui. No mesmo ano, para entender o suicídio, entrei na doutrina espírita. E veja bem, o espiritismo consola, esclarecendo e esclarece consolando. O espiritismo, vou repetir, ele... Ficou grande a tela aqui, agora pequena demais. O espiritismo consola esclarecendo e esclarece consolando. Então, Kátia, é por isso que você entrou e sentiu-se bem através dessa explicação. Juscelia, nós respondemos a Juscelia aqui? Juscelia Rodrigues, ela fala assim, eu queria saber porque estou um tanto com medo depois que a mamãe se foi. Eu comecei a frequentar a fraternidade espírita kardecista e me sinto bem, mas queria não ter tanto medo. Juscelia, vai chegar um ponto que você não vai ter medo. Porque muitas vezes a gente acredita na reencarnação e naturalmente nós não queremos morrer, mas o dia, Juscelia, que você sentir plena consciência e convicção que a sua mãe não morreu e ela está num plano até melhor, ela desvinculou desse corpo material e não tenha dúvida que ela está num posicionamento melhor do que estava aqui e está aprendendo. O que ela precisa de você não é medo, é solidariedade, companheirismo e orações. Ore. Está indo ao centro? Vá e lá você vai ter pessoas que não só vão conversar com você, mas a própria espiritualidade lá vai te colocar mais em harmonia. Faça isso. Continue indo lá ao centro. Muito bem. Décio, tem pessoas que se entregam ao álcool por algum motivo. Se entregam ao álcool. Espiritismo não tem resposta. Muitas pessoas acabam por suicidar. Tem perfeitamente. Você, digamos que a lei de ação e reação, nós, e o Mauro Domingos sabe, nós não somos obrigados a plantar esta ou aquela semente de tal planta. No entanto, se plantarmos determinada planta, vamos colher essa planta. E se essa planta for ruim, nós, pela mesma forma, escolhemos. Mas explique de uma forma mais clara, Décio. Digamos que eu fui um alcoólatra inveterado nesta vida pretérita, nesta encarnação passada. Vida nós temos só uma, né? Fomos criados simples e ignorantes, como um vírus, uma bactéria, fomos evoluindo e hoje estamos no reino nominal e vamos tornar a viver em outro orbe ou um mundo qualquer, mas temos uma vida. Então nós temos várias existências. O que ocorre? Então eu, na condição de alcoólatra, e por ser um alcoólatra, eu fiz até males irreparáveis, não, porque Deus, a divina providência, os espíritos que nos tutelam, nos dá a oportunidade de melhorar, de reparar.
Então, o que que ocorreu? Eu pedi, por exemplo, quero nascer nessa favela X, filho de uma mãe eudética, de um pai que atua junto às drogas, quero passar fome, quero ir para a rua e ser provado. E eu não vou tomar álcool, eu não vou me drogar, não vou cheirar, não vou injetar. Bom, veja que eu pedi uma prova muito forte. Muito embora, em aqui chegando, em nascendo lá na favela, logo minha mãe morreu, o pai foi preso, etc. tal, eu fui para a rua e não aguentei, o tranco foi forte demais. Eu era uma criança de 12, 13 anos, e aí comecei a beber. Aí, o que ocorre? Eu coloquei uma prova, eu solicitei uma prova forte demais, porque eu queria eliminar o álcool da minha vida. Além de eu não eliminar, eu evoluí, retrogradei, ou seja, piorei? Não, eu não piorei, mas é aquele negócio que falamos. O carro ficou patinando na areia, não houve um processo de melhora, não houve alguma coisa assim que possamos dizer, olha, houve uma evolução. Então foi praticamente uma encarnação perdida. Pergunta ao Lamar, você viu o corpo mutilado? Ou seja, a guilhotina cortou? Vi. Não sei de informe que parecia ter debaixo. No entanto, sentia-me ainda inteiro. Era eu mesmo. Kardec pergunta, que impressão essa visão teve em ti? Sentia muito a minha dor, estava perdido nela. E, acima de tudo, envergonhado, né, meus irmãos? Como nós falávamos lá. É verdade que o corpo vive alguns instantes depois da decapitação? Kardec perguntou. E que o supliciado tenha consciência das suas ideias? Ou seja, a lâmina bateu no pescoço, a cabeça caiu. O supliciado tem ideia, alguns segundos, alguns minutos? Resposta. O que ele fala? O espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o enlaçam, menos a separação é pronta. É aquilo que nós falávamos. É aquilo que nós falávamos. Quando você está vinculado materialmente ao corpo e à matéria propriamente dita, é um processo de perturbação maior. R.L. Gies diz o seguinte, eu só queria saber porque desde criança eu tenho vontade de morrer. Acho que tenho saudade de alguma coisa que deixei. Pode, naturalmente, o próprio espírito pode sentir essa saudade, algum trabalho, algum projeto não terminado, mas você, o espírito R.E. Gies, tem que combater essa tendência. Porque se você não combater ferrenhamente, digamos que amanhã ou depois você entra num processo melancólico, num processo de tristeza e pode, naturalmente, praticar esse ato nefando que é o suicídio. Para baixo aqui. Obrigada, Décio. Eu faço prece todos os dias. E momento que lembro dele e falo com ele, como se o lugar fosse bem perto de mim. E ele pode me ouvir perfeitamente, ele ouve. E não precisa até você materializar as palavras, porque a comunicação com ele é por pensamento. Mesmo se ele não tem ainda condição de ouvir as suas preces, mas espírito outros que estão lá e estão trabalhando na sua recuperação, internaliza essas suas preces, e o que vai fazer? Vai levar ele. Se você não leu o Nosso Lar, e alguma pessoa já leu aqui, você lembra que aqueles 8 anos que André Luiz estava naquele umbral fétido, naquela lama, e André Luiz, Clarencio e a sua equipe socorrista chega lá, e André Luiz lá,
E chega o pessoal com a maca, vamos, vamos. E André Luiz muitas vezes levantava a mão, mas não ia daquela vez. Até que um determinado dia, ele foi, sentou a maca, né? E foi transportado por Clarence. Então, a pessoa tem que querer. A pessoa necessário se faz, primeiro nós falamos, arrepender. O arrepender, aí vem um processo expiatório muito grande. O arrependimento, depois do arrependimento, ele sofre um processo expiatório. Depois vem a regeneração. Aí sim, no processo, depois da regeneração, aí já começa o planejamento para entabular outra existência. Ou aqui na Terra, ou no próprio, ou no outro órgão. Muito bem, Leonilda, nós falamos. RL, boa noite. Nós todos sentimos nostalgia, uma saudade imensa que é tudo passageiro, mas precisamos fazer sempre a nossa parte, né? Sempre o melhor. É orar, é pensar bem, porque se assim nós não fizermos, né, Lisa? Se assim nós não fizermos, o que vai acontecer? Você não está contribuindo para a melhora daquele ser que partiu, aquele ser que lhe é caro, aquele ser familiar. E se você ora, se você pensa bem, se você, de uma certa forma, deseja o melhor para essa criatura, lê-se, nesse caso, o espírito, se você assim não fizer, ele vai demorar mais. Ele vai demorar mais. Por quê? Ficando só para o pensamento e o posicionamento dele, é muito difícil ele arrepender, é muito difícil ele enxergar, vamos dizer assim, o óbvio. Enxergar o óbvio. Quanto tempo dura essa perturbação? Aí ele disse, não, é como essa resposta anterior. Quanto mais o espírito é vinculado à matéria propriamente dito, mais tempo nós somos sabedores, e lá no livro O Céu e o Inferno, tem espíritos que ficam vinculados ao corpo meses, décadas, até séculos. O caixão acaba, o corpo acaba, o cabelo, a roupa, né? Aí o perispírito vincula nos bens materiais, vendo muitas vezes até os herdeiros dilapidando aquilo que a pessoa, vamos dizer, construiu com denodo, com força, com muita determinação, e ele sente aquilo. Está vendendo a sua fazenda, vendendo um apartamento, etc. Essa é a duração. Quanto mais somos vinculados à matéria, olha, mamãe, né? Quanto mais somos vinculados aos bens materiais, maior é essa perturbação. Comenta-se que Paulo de Tarso, ele já tinha convertido, passou a chamar Paulo de Tarso, o soldado ia executá-lo. Aí Paulo de Tarso disse o seguinte, filho, faça o que você tem que fazer, efetivamente você tem que fazer. O soldado romano pegou a espada, pá, na sua nuca. Antes da cabeça cair ao chão, ele já estava com consciência da própria morte. Por quê? E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta aos imortais. Pode haver um corpo sem espírito? Ou seja, tendo vida orgânica e o corpo não está lá? Tem. E há vários casos, inclusive bebês, a mãe gera, não tem um espírito ali designado. No entanto, esse é o natimorto, né? Esse corpo não vai viver, porque não pode. Na mesma hora que aquele espírito decidiu a não reencarnar naquele corpo, vir outro. Não pode, porque é feito o processo átomo por átomo, o perispírito, né? Célula por célula, órgão por órgão, até completar em todo o sistema que é o corpo. E aí a criança nasce, chora e vai completar, propriamente dito, esse processo de entrelaçamento e de formação dos órgãos aos 7 anos. Aí
naturalmente a encarnação se completa. Cátia de Souza, tantos amados meus já foram para casa, dói, mas eu tenho certeza que estão cada um onde tem que estar. E minha tarefa é ser cada dia melhor, aqui para poder encontrar com todos, quando para casa. E mesmo quando, olha, veja bem o que a Cátia disse, ir para casa. Lá o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Foi perguntado a Kardec qual que é o melhor mundo. O mais importante, se é o mundo espiritual ou o mundo material. Na verdade, é o espiritual, porque este, ou seja, o mundo material, o mundo espiritual poderia existir sem existência do mundo material. Então ele é mais importante. Vamos dar sequência aqui para finalizarmos. Então, estava programado aqui, mas dado a quantidade de perguntas, isso é que é importante, eu me programei para a gente ver aquela rainha de Eude, né? Ela, um espírito muito muito perverso, muito bruto, muito ríspido, mas não vai dar para nós vermos. Quanto tempo dura? Nós falamos quanto mais vinculado. Qual foi o primeiro sentido, o sentimento que experimentou quando entrou na nova existência? Um sofrimento intolerável, ele falou. Uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Primeira coisa, um espírito deste teor, não sabe que morreu. Ele quer ressuscitar o corpo, ele quer, mas não consegue. Vê as pessoas que eles são caras, chorando, algumas em estado bastante desesperador, mas ele não consegue levantar o corpo. Aí o que ocorre? Ocorre que cada vez sofre-se mais, cada vez sofre-se mais. Pois bem, meus irmãos, deixa eu ver a área de texto, vamos agora solicitar. Elisa pede para o URL, venha sempre aqui à sala conosco, aprendemos sempre um pouco mais a cada estudo, e isso eleva o nosso pensamento. E como né? Como nós temos, Elisa Cruz, nós temos vida eterna, nós somos imortais, nós fomos criados, nós temos início, mas não teremos fim. 1 milímetro que nós aprendemos ou aprendamos nesta existência, nesse processo reencarnatório, é muito diante da vida eterna que vamos ter, porque nós não teremos fins mais. Meus irmãos e meus amigos, essas centenas de pessoas que estão aqui, esses internautas que virão os vídeos a posterior, os nossos amigos do Face, os nossos incansáveis amigos que estão no carro da Rede Amigo Espírita, do áudio, vamos nesse exato momento solicitar a fluidificação constante dessa água aqui. Na verdade, se você não pegou a água, não tem problema, você a posteriori pode pegar. Vamos solicitar a fluidificação da mesma. Ó, meu bom Deus, Senhor Jesus, Divino Mestre, Carpinteiro da Galileia, e toda a espiritualidade que está aqui presente, nós suplicamos, nós rogamos que, através de vós, fluidifique esta água constante desse copo. Coloque na mesma fluidos salutares, bálsamos debeladores de males físicos e espirituais. E em você, tomando, em você bebendo ou dando essa água a outrem, a um próximo, ele e nós vamos receber esse benefício dado o nosso merecimento. Então, beba, pois, com muita fé. Amo a doutrina espírita. Amo todos essas centenas de pessoas que passaram por aqui, que ainda estão, alguns. Eu quero agradecer. Poderíamos fazer os estudos sem
os espíritos encarnados, sim, mas confesso com toda a pureza da alma, se não tivesse outras pessoas aqui, nós, esse tanto de pessoas, nós não faríamos. A gente pede, sobretudo vocês aí do Face, que escreva na rádio, aliás, na Rede Amigo Espírita. Dá um ok em nosso vídeo e em todo, porque você escrevendo, você vai receber não só esse, mas todos os demais vídeos da Rede Amigo Espírita. Só para você ter uma noção, são 23 milhões de visualização nesse canal que você está vendo. Nós temos quase 32 mil inscritos, para 3.800 vídeos. Você vai receber congressos, você vai receber seminário, você vai receber fórum, discussões de assuntos. Então é extraordinário. E o Criador, o nosso particular amigo Zé Aparecido, ele não tem medido esforço. E tem dia que há 8, 9, até 12 transmissões. E você tem a oportunidade de receber isso tudo na sua casa. Um abraço, muita luz e um beijo. Um beijo no fundo de cada coração. Que assim seja, meus irmãos, que sejamos melhor do que ontem e amanhã sejamos melhor do que hoje. Muita paz. Vânia Canela, tudo de bom. Mário Domingo, boa noite e um beijo no coração de todos.